Fala galera, beleza? Nesse vídeo vamos falar um pouquinho aí sobre a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Eu já peço para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal aí, que é muito importante para o nosso trabalho. A cidade de São Carlos, ela fica no interior de São Paulo, uma das melhores cidades aí de São Paulo, né, em todos os quesitos em relação à segurança, à saúde e principalmente ao trabalho, né? Uma cidade muito forte, com boas oportunidades de emprego aí. A cidade de São Carlos, ela tem cerca de 260 mil habitantes, né? Uma cidade com uma quantidade boa de habitantes, uma cidade grande, é uma cidade muito forte na área industrial, né? Tem muitas indústrias, muitas fábricas, muitas empresas grandes, então é uma cidade muito boa para trabalho, né? Uma cidade bem interessante. Muitas pessoas de cidades pequenas vão para São Carlos porque tem grandes chances de emprego. É uma cidade que tem uma organização muito boa, né? Muito organizada, uma cidade muito bonita, né? Parte de sinalizações, as ruas muito arrumadas, muito em comparação, lógico, a outras cidades, né? Não estou falando isso em relação a outros países, mas dentro do Brasil, São Carlos, ao meu ver, é uma cidade muito bonita mesmo, né? Lógico que se a gente comparar algumas regiões aí de São Paulo, do Brasil com outros países, é óbvio que tem uma diferença aí muito grande. Mas em relação ao Brasil, em geral, São Carlos é uma das cidades mais organizadas aí que eu já vi. Uma cidade muito bonita, muito forte na área aí de educação, né? Muitas universidades, então tem muitos estudantes na cidade de São Carlos também. Essa cidade fica muito próxima de Araraquara, fica muito perto de Limeira e ela fica a cerca de 250 quilômetros da capital, de São Paulo. Então não é tão próximo da capital, mas é uma região muito bem privilegiada por causa que fica perto de cidades grandes, né? Fica perto até de Ribeirão Preto também, não é tão distante de Ribeirão Preto. Fica muito perto de Araraquara, que é uma outra grande cidade, muito perto de Limeira, que é uma outra grande cidade. Fica até aqui próximo também de Campinas, que é uma cidade que ultrapassa 1 milhão de habitantes. Então, tudo isso é bem importante aí, né? Às vezes você quer viajar, quer ir para outro lugar. Então, isso fica bem interessante. Não fica tão distante da praia, né? Fica aí cerca de uns 300 quilômetros da praia mais próxima, que é a cidade de Santos, então não é tão longe da praia. É uma cidade que eu gosto bastante por causa, principalmente, dos trabalhos, né? Tem muita oportunidade de emprego, é uma cidade muito boa para trabalhar, né? Tem bastante chance de trabalho, a área da saúde é muito boa, né? Clínicas, hospitais, então quem é formado aí em enfermagem, quem é formado em áreas voltadas a hospitais, né? Fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, tem muito hospital para trabalhar, tem muita clínica para trabalhar, é muito bom para médicos. Então a cidade de São Carlos é muito forte. A área comercial nem se fala, o centro de São Carlos é muito bom, tem shopping center, né? Tem um movimento muito grande, é uma cidade muito viva mesmo, muito, né, com que gira muito dinheiro, é uma das melhores cidades aí de São Paulo, com certeza, em relação à economia, né? É muito bacana mesmo, uma cidade muito boa. E pela essa quantidade de habitantes que a cidade tem, até me surpreende, assim, a parte da segurança, né? Até que é uma cidade muito tranquila em comparação a outras, né? Porque pela quantidade de habitantes que tem, pela estrutura que a cidade tem, a cidade até me surpreendeu quando fui algumas vezes lá em relação à segurança. Achei que era bem mais violenta, né? Por causa que, lógico, quanto mais a cidade tem habitantes, né? A cidade mais povoada, a chance de ser violenta é maior, né? Cidades grandes geralmente têm essa característica de ser violentas e São Carlos até que não. São Carlos é bem mais tranquilo do que Ribeirão Preto, por exemplo, até mais tranquilo do que Franca, né? Que é uma outra cidade aí que eu conheço muito bem, e até que a cidade de São Carlos é bem tranquila em comparação a isso. Então é uma cidade muito boa, né? A única coisa que eu achei São Carlos um pouquinho complicado é os aluguéis, né? Achei aluguéis em São Carlos caros, né? Caros para quem mora no interior. Para quem é de uma cidade praiana e vai morar em São Carlos, por exemplo, não vai ter tanta surpresa, porque os aluguéis da praia estão muito caros. Mas para quem é de interior, quem é de Ribeirão Preto, por exemplo, quem vem de Minas Gerais, ou quem veio de uma cidade menor,
vai achar São Carlos uma cidade muito cara. Por exemplo, um aluguel aí no centro da cidade, tudo bem, que a casa que eu vi é uma casa muito boa aí, casa grande pra caramba, com 3 quartos no centro de São Carlos, só na faixa aí de R$ 1.900, quase R$ 2.000. Uma casa de 3 quartos, mas uma casa muito grande aí, com cerca de 200 metros quadrados. É uma cidade, é uma casa enorme. E os aluguéis, assim, realmente são um pouquinho mais caros do que o normal no interior, né? Em algumas outras cidades aí que eu já passei, que eu já morei. Então, São Carlos tem um aluguel um pouquinho mais caro, ao meu ver, pelo que eu pesquisei. Mas a cidade é muito boa para trabalho, é excelente, né? É a melhor cidade, uma das melhores cidades para trabalhar mesmo. É muito bom, né? Eu adorei a cidade aí, achei bem legal. Tem alguns bairros especiais que são muito bons, né? Que é tem um bairro chamado Vila Elizabeth, que é muito perto do centro. Tem outro bairro chamado Vila Marcelino também, que é um bairro bem legal aí. E tem, se não me engano, um bairro chamado Vila Monteiro. E outros bairros aí que ficam entre o centro, né, ali de São Carlos, até um pouquinho mais afastado, mas são muito bons, muito bonitos, né? Muitos imóveis bonitos, né? Tem muito prédio, agora já em São Carlos. É uma cidade bem grande, desenvolve bastante, né? Tem uma evolução gigantesca aí, a cidade cresce pra caramba, né? Eu fui umas 3 vezes em São Carlos. Primeira vez que eu fui era de um jeito, depois de alguns anos já passou e já mudou completamente a cidade, já evoluiu pra caramba, né? A terceira vez nem se fala, já tava bem maior já. Então, muito legal isso aí, né? Ver essa evolução é muito bom para trabalho, isso atrai bastante pessoas a irem para São Carlos, a investir na cidade. A cidade tem mesmo uma evolução muito grande. São Paulo tem uma área de cidades muito boas, né? A própria Araraquara é muito bom, Limeira, Americana, Piracicaba, são cidades muito robustas aí. Então são cidades que evoluem bastante. O estado de São Paulo é muito bom para trabalho, né? Para quem é de outro estado aí tá vendo o vídeo aqui, né? Fique bem atento, porque o estado de São Paulo é muito bom para trabalho. As cidades do interior são muito fortes, tem bastante coisa para fazer. A área do campo é muito boa, né? Que nem São Carlos mesmo é uma área que tem a área comercial muito forte, né? A área urbana é fortíssimo, porém o campo ainda também tem algumas características aí, né? Tem algumas características de cidade de campo, produtora de laranja, de cana-de-açúcar. Então, é muito forte nisso, né? Mas expandiu para a área comercial, né? A cidade hoje é muito forte em comparação a algumas cidades que tem aí, tem São Paulo, que ficou ainda muito no campo e não tem um centro comercial, um centro da cidade bom, né, para trabalhar, não tem shopping, então parou um pouquinho no tempo. Já a cidade de São Carlos, né, evolui em todos os sentidos, na área industrial, na área do campo e também na área comercial, com shopping center, com lojas muito importantes, com lojas grandes, né, com lojas que é conhecidas aí no Brasil e até no mundo todo. Então a cidade ela oferece tudo isso aí e isso atrai pessoas a morarem, né, em São Carlos, porque se tem emprego, né, muitas pessoas acabam migrando para a cidade aí para ter essa chance de trabalho, né, sai das suas cidades pequenas às vezes para poder ir morar em São Carlos. E muitos até saem de cidades muito grandes, né? São Paulo, Santos mesmo, Campinas, para poder morar no interior e morar numa cidade boa, né? Que tenha uma certa tranquilidade, tenha paz, mas também tenha uma condição de poder ganhar dinheiro. Também você sair de uma cidade tão grande para ir morar numa cidade bem pequena e ter dificuldades para trabalho é bem complicado isso, né? Eu sei muito bem como é que é. E então você tem que pensar muito bem para onde você vai. São Carlos é uma excelente cidade aí do interior de São Paulo para você visitar. Eu acho que o único ponto negativo é só essa parte mesmo aí da moradia, né? Acredito que os aluguéis são um pouco mais caros que o normal para quem mora no interior mesmo, mas levando em consideração esses aluguéis que eu vi, esse aluguel que eu vi, ele é um aluguel numa região muito boa da cidade, no centro da cidade, né? Um imóvel grande, então tem que saber com quem você vai morar em São Carlos. Se você vai sozinho, se você for morar sozinho, você já vai morar num apartamento de um quarto só, ou numa casa de um quarto só, e num bairro talvez um pouco mais afastado. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas a cidade é muito recomendável, para mim é uma das melhores cidades aí do estado de São Paulo, com certeza, né? Eu acho que está aí, né, nas primeiras colocações como melhores cidades
do interior de São Paulo para se viver. Interior não, né? Do estado de São Paulo todo para se viver, porque é uma cidade muito boa mesmo para trabalhar, muito forte, bastante emprego, muita loja, muito comércio. Mandando o currículo aí pela internet, tenho certeza que você vai ter boas respostas, porque tem bastante empresa, é só pesquisar bem, né, as quantidades de empresas que existem aí em São Carlos, as chances que terão na cidade de São Carlos, né, uma cidade muito bonita, muito organizada mesmo, né, é uma cidade bem segura em comparação ao que eu já vi em outras cidades do Brasil todo aí, tem uma tranquilidade, né, tem bem cara mesmo ainda de cidade pequena, mas falando de uma forma, né, em relação à economia, é uma cidade muito forte mesmo. Então eu recomendo bastante. Para mim, São Carlos, aí para quem mora numa cidade pequena e quer morar numa cidade aí com mais de 250 mil habitantes, por exemplo, para mim São Carlos é uma das melhores opções aí para estar morando, com certeza. Então é isso aí, galera. Peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante aí pra gente, e até a próxima. Valeu!